Olá, olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu espero e oro para que a paz do Senhor Jesus esteja guardando o meu coração e o seu coração também. Vamos então ao nosso 2 dedos de prosa? O meu desejo esta semana é trabalhar com você o seguinte tema: o plano de Deus. E por que o pastor Paulo César quer falar sobre esse assunto? É porque em momentos como esse que nós estamos vivendo, momento de pandemia, momento de muitas dificuldades, que tem trazido muitas dificuldades e dores para muitas pessoas, e todos nós estamos incluídos em certo grau nessa realidade, porque todos nós somos suscetíveis, estamos suscetíveis, por exemplo, ao coronavírus, ao Covid-19. Todos nós ficamos nessas circunstâncias e surgem pensamentos na cabeça de muitas pessoas. E pode ser até mesmo que o seu coração, os seus pensamentos estejam envoltos dessa realidade. Qual realidade? É sobre o plano de Deus, é sobre a vida. Fica parecendo para alguns que momentos como esse, as coisas estão soltas, que não há um plano definido, que na verdade a gente fica entregue à sorte. Muitas pessoas desenvolvem esses pensamentos. E mesmo cristãos ficam achando, por exemplo, que Deus vai tomando as decisões à medida que as realidades vão acontecendo na vida. Não é assim. A Bíblia não ensina desse jeito e é isso que eu quero pensar com você nas nossas conversas durante essa semana. Eu quero falar sobre o plano de Deus e mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Veja bem, nós seres humanos, se falamos que vamos fazer alguma coisa ou se falamos que vamos a algum lugar, nós costumamos dizer assim: se Deus quiser, eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Por que falamos assim? Porque nós sabemos que nossos planos, eles são contingentes, ou seja, ele depende de circunstâncias. Se eu digo que vou a um determinado local, vai depender do tempo, se vai estar chuvoso ou não, se eu vou ter os recursos para estar ali ou não, se eu vou estar bem de saúde ou não. Uma série de fatores que nós, na verdade, sabemos não controlamos. E eu quero dizer já de antemão que a maioria das coisas, na verdade, na nossa vida, nós não controlamos. Não está sob o nosso controle. Somos assim. Por exemplo, no momento de pandemia, você vê os governos, os governadores, estão aí lutando com contingências, né? Que tipo de decisão tomar, quantos aparelhos comprar, aonde colocar os aparelhos, adquirir ou não adquirir, vamos usar ou não vamos usar este ou aquele remédio. Essas coisas vão acontecendo à medida que vai se pensando melhores soluções para os problemas que vão surgindo na vivência. Não é assim com Deus. É sobre isso que nós queremos falar. Nós, como cristãos, temos que saber essas coisas. Que nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos num controle de um Deus que conduz todas as coisas. Os nossos planos, para poder você gravar melhor, eles são contingentes. Mas no plano de Deus, é Deus quem promove e quem controla as circunstâncias, as contingências. Então as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. Para nós prosseguirmos então, eu vou ler 3 textos e vou pedir que você medite nesses textos e, se Deus quiser, viu? Dependendo da vontade de Deus, se vamos estar vivos amanhã ou não, se vamos ter condições de saúde ou não, nós vamos, com a graça de Deus, e esperamos que sim, em Deus, continuar com essa meditação sobre o plano de Deus. Então eu quero te dizer mais uma coisa, preste atenção. Qual é o plano de Deus? Eu vou resumir, vou falar logo no início e no final a gente vai estar voltando a esse assunto. Digo no final das nossas meditações. O plano de Deus é conduzir pecadores à vida eterna por meio de Cristo Jesus. Vamos repetir? O plano de Deus é conduzir pecadores à vida eterna por meio de Cristo Jesus. E Ele faz isso, está fazendo isso e continuará fazendo isso até que o homem chegue na posição que ele quer. Agora vamos ver os textos rapidamente, porque isso é o que nos basta hoje. O primeiro texto está em Efésios capítulo 1, verso 4, versos 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O outro texto que eu quero que você tenha aí junto de você essa semana é Tito capítulo 1, versículo 2 e 3.
em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, estamos vendo aqui que Deus tem um plano, e esse plano começa antes da fundação do mundo, e ele tem o propósito de nos levar à perfeição no final. E Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E adoraram a besta, no caso, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então eu termino dizendo isso. O plano de Deus é conduzir pecadores à vida eterna por meio de Cristo Jesus. Esse plano começou antes da fundação do mundo, esse plano está sendo desenvolvido agora na nossa história, e ele vai chegar a bom termo, como diz o texto, quando Jesus nos levará à completa perfeição, assim como ele é perfeito, para uma adoração perfeita ao nosso Pai. Mas isso a gente vai vendo paulatinamente. Só quero que você não se esqueça que nossos planos são contingentes. O plano de Deus, não. Deus não foi pego de surpresa no jardim do Éden. Quando Satanás estragou, Deus não introduziu Jesus Cristo por acaso. Não.